com muita alegria que nós retornamos a mais essa aula, dando sequência à nossa série sobre a vida e os ensinos do Senhor Jesus, e também sobre o seu poder, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como não somente como alguém que tinha palavras de sabedoria, que fazia coisas boas, mas realmente como Filho de Deus, que tinha e tem o poder para nos dar vida e vida eterna. E hoje nós vamos falar a respeito de uma doença chamada lepra. E eu creio que se a maioria de vocês estiveram na série passada, vocês vão lembrar da aula que nós tratamos, né, dessa doença. A aula que falou sobre o capitão do exército sírio, Naamã, que era um homem leproso e que também foi curado, mas ali no Antigo Testamento, faltando ainda muitos anos mesmo para que o Senhor Jesus viesse, mas que pôde experimentar ali a cura de sua doença e a salvação da sua alma. E hoje nós vamos novamente nos deparar com essa doença terrível, só que já com o Senhor Jesus vindo e o Senhor Jesus demonstrando ali o seu poder e a sua compaixão, a sua misericórdia por uma pessoa que tinha essa doença. Então nós vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos do 40 a 45. Vamos lá então para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 ao 45, e diz assim a palavra de Deus. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Até aqui. Então, crianças e jovens, aproveito também para dizer também da alegria de eu estar de volta, fazia muitas aulas, né, que eu havia estado com vocês, do grupo de maiores e adolescentes. Então, posso dizer que como se eu imaginasse aqui cada um na minha frente, e aqueles que ainda eu não conheço pessoalmente, que eu não sei o nome nem a fisionomia, mas a gente tenta imaginar e se alegra muito de saber que vocês estão aí do outro lado nos vendo e ouvindo a palavra de Deus. Então, voltando aqui à nossa lição, nós ouvimos falar agora na narrativa das Escrituras a respeito desse homem leproso, e imagino que a maioria de vocês devam se lembrar, mas vamos recapitular um pouco, né, sobre essa doença chamada lepra, que hoje é conhecida com o nome de hanseníase. Ela é uma doença que ainda existe, inclusive o nosso país está em segundo lugar no ranking no mundo de casos de lepra. Você sabia disso? Nós perdemos apenas para a Índia. Mas aí vocês podem pensar, nossa, mas eu nunca vi em lugar nenhum, né? Talvez nós que moramos na cidade de São Paulo ou em grandes cidades, é realmente muito difícil de nós vermos ou ficarmos sabendo de algum caso. Nos postos de saúde, o SUS ele faz um trabalho de campanha contra a hanseníase, avisando as pessoas a respeito dos sintomas, como fazer o teste no posto de saúde, como já começar a tomar o remédio o mais cedo possível. Então talvez até haja casos assim mais próximos de nós, mas a gente nem fica sabendo porque as pessoas logo começam o tratamento e elas não chegam nem assim a demonstrar que tem lepra, né? Mas isso acontece muito no nosso país.
em locais mais afastados, cidades do interior, sertão, em locais onde as pessoas não têm acesso rápido ao médico. E como é uma doença que demora para aparecer, e ela tem um começo assim um tanto desapercebido, né, as pessoas vão deixando para lá, e quando realmente ela aparece, já está muito grave, né? Então, como nós já ouvimos, a lepra ela é uma doença altamente infecciosa, contagiosa, ela passa de uma pessoa para outra de uma maneira muito fácil, com contato físico, né? Se você mora naquela casa com aquela pessoa, se ela é próxima de você, você tem uma alta chance também de contrair a lepra. Ela é uma doença deformante, ela é uma doença degenerativa, progressiva. O que isso quer dizer? Que ela vai piorando de maneira lenta, mas ela vai sempre avançando de uma maneira muito grave. Então, é uma doença que começa com algumas dores, depois manchas, que você às vezes acha que é uma micose, aí você até coça, né? Você acha que não está incomodando tanto, porque ela também é a mancha em si não dá dor, então você vai deixando pra lá e você não dá aquela importância para ela ali, né, imediatamente, e de repente ela vai se transformando em feridas, essas feridas vão aumentando, elas se transformam em úlceras. Úlceras a gente sabe que são aquelas feridas terríveis com muito pus, né, que realmente tem um aspecto terrível. Eu não trouxe nenhuma imagem, mas aqueles que puderem, sob a supervisão dos seus pais, de quem cuida de vocês, eu incentivo vocês a fazerem uma pesquisa no Google e procurar sobre essa doença hoje, inclusive no nosso país, como ela é, como as pessoas que têm ou que já foram tratadas, como elas estão. Então, o que acontece? Essas feridas, elas aumentam de tal maneira que, dependendo da parte do corpo onde ela está acometida, aquele membro, se é uma mão, se é uma perna, um pé, nariz, orelha, lábios, essas partes, elas caem. Literalmente, elas caem. E a pessoa vai ficando cada vez mais deformada, realmente com uma aparência monstruosa. E por mais que ela seja lenta, a pessoa ela pode viver muitos anos nesse estado terrível, ela provavelmente vai morrer devido a essa condição. Então, ela é uma doença fatal. E ela é muito utilizada nas escrituras para descrever o quê? Para descrever justamente a situação do nosso coração diante de Deus. A condição do pecado do nosso coração diante de Deus. É algo terrível de pensar, não é? Aí vocês podem até pensar, é um grande exagero. Mas quando nós falamos a respeito de um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus puro, de fato, quando nós olhamos para o nosso coração e vemos o nosso pecado, é assim que Deus nos vê, como leproso. Mas a situação parou por aí? Nós vimos que não, né? Então nós vimos que essa situação aqui, em que esse leproso se encontrava, foi logo ali após a pregação do Sermão do Monte, que é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, onde os ensinos, a gente pode dizer que os ensinos ali do Senhor Jesus, aqueles ensinos que realmente marcaram a vida de muitos, mesmo de pessoas que nunca leram a Bíblia, elas podem citar alguma passagem do Sermão do Monte, e as pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus naquela época, naquele período, eles viam que o Senhor Jesus ele não era como os escribas e fariseus da época, os religiosos da época, né, que simplesmente falavam coisas decoradas, coisas de boca, né, só para se mostrarem, para terem o prestígio, o respeito das pessoas. Não, o Senhor Jesus ele falava aquilo que ele era, aquilo que ele conhecia, porque ele era o Filho de Deus, e ele tinha ali o poder de Deus para falar aquilo que era dele, palavras de vida, palavras de poder. Então as pessoas elas sabiam que não eram palavras simples de pessoas que tinham aprendido e decorado, não, mas eram palavras que vinham de alguém com autoridade. Por isso que diz aqui que eles viam que o Senhor Jesus tinha autoridade, ele sabia do que ele estava falando, realmente eram palavras vivas, eram palavras poderosas. Então, naquele momento, por mais que
nem todos crescem que o Senhor Jesus era de fato o Filho de Deus, eles sabiam que ele tinha algo de especial, que ele era talvez um novo profeta. Fazia muitos anos, muitos séculos que não havia profeta em Israel. Então, um novo profeta chegou, ou alguém realmente muito especial. Não era uma pessoa comum, não era só mais um sacerdote falando e falando e falando. E as palavras do Senhor Jesus, elas são provadas por aquilo que ele fazia, né? Ele não estava realmente só falando um discurso bonito, mas tudo aquilo que ele falava, ele comprovava, e ele comprovava com o seu poder. Então, o Senhor Jesus, ele operou muitos milagres, e nós sabemos que nem todos estão nas Escrituras, né? A própria palavra de Deus diz que se todos fossem escritos, não haveria livros o suficientes para relatar todos os milagres que o Senhor Jesus fez. E os milagres que o Senhor Jesus fazia realmente eram coisas que não é como nós vemos na televisão, dessas pessoas que prometem milagres e curas, que você nem pode ver ali imediatamente, e depois alguém vem e relata e diz que foi curado. Não, eram realmente coisas que eram doenças gravíssimas como essa, a lepra, ou a cegueira, ou a surdez, ou até mesmo a morte. O Senhor Jesus, ele fazia aquela coisa que estava totalmente ali deformada, novamente ser restaurada, né? Então, se não havia ali uma mão, ou se era uma mão mirrada, ressequida, aquela mão voltava novamente, os dedos cresciam, havia reconstituição de membros, igual a lepra. Nós não sabemos o nível que estava esse homem, provavelmente em um estado muito deplorável, e talvez não houvesse mais nariz nem orelha, talvez ele não tivesse mais os dedos da mão, talvez ele tivesse apenas o toco dos pés, e de repente todos aqueles membros, aqueles dedos, a sua face novamente voltou, cresceu ali na frente de todo mundo. Então eram milagres de fato reais, eram milagres de coisas grandiosas, não eram de coisas que estavam escondidas ou de uma doença que ninguém pode ver o que está acontecendo. E eram coisas duradouras, não eram coisas que depois voltariam. Eram coisas realmente que aconteciam e duravam. E nós aprendemos que esses milagres que o Senhor Jesus fazia não era apenas para curar as pessoas ali, para uma demonstração apenas da cura física, mas que o Senhor Jesus utilizava esses milagres para nos ensinar a respeito do seu poder com relação à nossa alma, que ele veio para curar a nossa alma doente pelo pecado, que ele veio dar vida à nossa alma que está morta pelo pecado. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele fazia um milagre, ele estava demonstrando aquilo que ele fazia na alma das pessoas. Obviamente, ele tinha muita compaixão, como nós lemos aqui no versículo, ele foi movido de grande compaixão por aquele homem e ele o curou. E de fato o Senhor Jesus ele queria realmente a restauração física daquela pessoa, mas naquele momento havia ali também a conversão daquela pessoa, e era isso que ele queria ensinar a todos os que estavam vendo, que ele era o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar, para dar vida a um pecador que se arrepende. E então, nós já falamos bastante, né, a respeito aqui da lepra, que ela era uma doença né? Só que naquela época era muito pior, porque não havia a medicina que nós temos hoje. Então, realmente, haviam muitas pessoas nessa condição. Ela era infecciosa, ela desfigurava, a pessoa ela tinha que se isolar da sociedade, ela não poderia ficar no meio da sua família, ela não poderia circular na cidade, ela não poderia ir à sinagoga, ela tinha que ficar fora e ali, isolada, sozinha, ela iria morrer, né? E nós vemos nessa situação, jovens, a grande bondade do Senhor, porque vamos imaginar esse homem, a situação dele que vamos dizer, pela gravidade da situação, ele deveria estar já num nível de lepra altíssimo, realmente com uma aparência totalmente desfigurada, purulenta,
com mau odor. E nós imaginamos que naquele momento que ele chegou até o Senhor Jesus, as pessoas saíram correndo. Imagina que era uma multidão que oprimia até o Senhor Jesus de tanta gente. E naquele momento, quando chegou aquele leproso, as pessoas se afastaram e abriu, né, aquele espaço em volta do Senhor Jesus Cristo. Talvez até os próprios discípulos ali, enojados, apavorados com aquele leproso, se afastaram. E nós vimos que o Senhor Jesus permanece ali e ele chega a tocar aquele homem. Aquela doença que tornava a pessoa intocável, repulsiva. A pessoa, quando ela chegava próximo de outras, ela tinha que falar leproso, leproso, para que todo mundo saísse, como se fosse uma sirene, para que as outras pessoas não fossem contaminadas. O Senhor Jesus ali ficou ali e aguardou aquele homem chegar até ele. O Senhor Jesus não foi embora. O Senhor Jesus não o deixou. E é essa a nossa situação diante de Deus. Quando o Senhor Deus, ele olha o nosso coração, ele olha a nossa mente e ele vê tudo, porque ele nos criou, ele nos conhece. E o que ele vê lá? Ele vê uma situação tão pior, talvez, do que esse leproso. Porque esse leproso, ele contraiu uma doença. E quem contrai uma doença porque quer, né? Não era culpa dele, ele ter lepra. Mas quando o Senhor olha para o nosso coração cheio de pecados, nós pecamos porque nós queremos pecar. Então, nós estamos contaminados e desfigurados pela culpa dos pecados que nós mesmos praticamos, que nós mesmos queremos e desejamos. Então, imagine um coração mentiroso aos olhos de Deus, que é santo. Imagine que um pensamento orgulhoso deve ser para o Senhor, que é puro. Ou uma amostra de mau temperamento, né? Às vezes a gente estoura, a gente explode, a gente fala coisas que não deve, né? E aí a gente fala, não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou genioso, eu falo sem pensar, mas esse é o meu jeito, né? O que isso deve aparecer aos olhos de Deus? Né? Nosso pensamento orgulhoso, egocêntrico, ganancioso, quando a gente só pensa na gente mesmo, quando nós queremos as coisas só para nós, né? E a gente fica irado porque a gente não consegue ter as coisas que a gente gostaria e os outros têm. Ou quando nós temos e nós não queremos dividir, né? Nós não queremos ajudar as outras pessoas, nós não queremos ajudar aqueles que nos dão tantas coisas, como os nossos pais ou quem cuida de nós, não é? Às vezes eles querem ajuda em coisas diárias e a gente tem má vontade, a gente não vê que se a gente come é por causa deles, se nós nos vestimos é por causa deles, se nós temos um teto é por causa deles e nós não retribuímos, nós achamos que é apenas obrigação deles de nos proverem as coisas, de nos criarem. Então isso causa uma grande repulsa aos olhos de Deus. Deus, o pecado, jovens, é algo que Deus ele vê como um crime contra ele. Deus não pode contemplar o pecado. Quando o Senhor Jesus ele foi à cruz do Calvário, ele assumiu a culpa dos pecados daqueles que se arrependem e vão a ele. Naquele momento que ele tomou a culpa do pecado sobre si, o Senhor Jesus ele se tornou pecado. Ele nunca pecou, mas a nossa culpa foi para cima dele. Então, naquele momento, as Escrituras dizem que o Senhor Deus, por um instante, não pôde olhar para ele. De tão repugnante que ele ficou por causa da culpa dos nossos pecados. Então, imagine, né? Mas o Senhor Jesus, mesmo assim, ele que é Filho de Deus, ele é Deus também, ele não se afasta de nós. Assim como ele não se afastou daquele homem leproso, ele não se afasta de nós, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. Ao invés disso, ele veio ao mundo morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso já é uma prova de amor e de compaixão sem tamanho. Então, nós vamos pensar aqui nas atitudes que esse leproso teve e vemos que nós
temos mais a que imitar esse leproso, para que também nós podemos ter a cura desse nosso coração pecaminoso. E o que esse homem leproso fez? Ele era um leproso, ele não podia entrar na cidade, ele não podia chegar perto das pessoas, então ele poderia pensar assim, nossa, eu nunca vou chegar perto do Senhor Jesus, meu caso é perdido, eu não vou ter nunca chance dele me ver. Mas isso não aconteceu. Ele foi até o Senhor Jesus, mesmo naquela situação terrível que ele estava, porque ele desejava demais aquela cura. E naquele tempo, a lepra já era vista como uma doença de impureza espiritual. Ele queria que aquilo fosse removido dele. E nós temos desejado o mesmo? Será que a gente vê a nossa condição? Será que a gente consegue ver a lepra do nosso coração, do nosso pecado? E nós pensemos, não, eu preciso ir ao Senhor Jesus, se eu já fui? Não é? Ou será que a gente vai aguardar aquele dia final das nossas vidas e esperar o raio-x divino mostrar que a nossa doença não tem mais jeito? Nós temos que ir ao nosso médico de almas ainda hoje, jovens, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele está disposto a nos salvar, a nos curar desse mal que é o pecado, assim como Ele esteve com relação àquele leproso. E nós temos que pedir de todo o nosso coração que Ele nos limpe, que Ele nos remova todas essas chagas, esse pus, essa deformidade que o pecado causa em nós. Mais uma atitude desse leproso, ele adorou o Senhor Jesus. Então, esse leproso provavelmente ele já tinha ouvido falar muito do Senhor Jesus Cristo, dos seus milagres, do seu poder, que ele havia curado os cegos, que ele havia curado os surdos, que ele havia trazido membros de volta ao funcionamento, paraplégicos voltaram a andar, mortos voltaram a viver, né? E como eu disse no começo da aula, ele não era como esses curandeiros que nós vemos na TV hoje, se dizendo pastores, se dizendo servos de Deus, né? Que demonstram essas curas, essas muitas vezes curas falsas, depois as pessoas voltam a ficar doentes novamente, ou são culpadas que não foram curadas porque não tiveram fé, né? Então, essa grande irresponsabilidade desses homens que nós vemos, isso não ocorria com o Senhor Jesus, aquilo que Ele fazia acontecia mesmo. E o leproso, ele ouviu falar sobre o Senhor Jesus, sobre o seu poder, e ele queria saber mais. Então, quando ele chegou ali, diante do Senhor Jesus, ele se prostrou, ele o adorou. Será que nós fazemos o mesmo? Muitas pessoas, quando elas ouvem a respeito do Senhor Jesus e sobre o seu poder, sobre os seus milagres, o que Ele faz numa vida, que Ele transforma um coração, que Ele perdoa pecados, que Ele nos dá novos desejos, novas vontades, que Ele nos dá uma nova alegria, as pessoas torcem o nariz, elas fecham a cara, elas não querem ouvir. Será que a gente age dessa maneira? Né? Eu lembro de mim, não muito tempo antes do Senhor Jesus, de eu conhecer o Senhor, do Senhor me salvar pela sua misericórdia, o quanto eu ficava, sabe, eu às vezes não demonstrava muito, né, eu tentava meio que dar uma fingida, mas eu ficava com o coração assim irado, quando alguém me falava de Jesus, sabe, era algo que me cansava, era algo que me deixava assim, sabe, falar, de novo com essa conversa. Isso porque ainda eu não havia ouvido falar sobre o Evangelho, sobre a salvação. Eram coisas assim, sobre ir à igreja, sobre coisas sobre crente, sobre a vida cristã. Então, essas coisas me irritavam profundamente, né? E de pensar por que eu devo mudar? Né? A minha vida tá bem, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa boa, eu tento fazer o meu melhor, não sou tão pecador como os outros, então eu mirava com aquela conversa, sabe? Eu achava aquilo cansativo. E
Será que eu imagino que quando eu estou diante das aulas, quando eu vou à igreja, quando eu leio a Bíblia, eu estou fazendo um favor a Deus? Estou fazendo um favor a Deus, porque eu estou aqui dando ouvidos à palavra dele, né? E ao invés da gente perceber que, na verdade, é uma grande misericórdia de Deus que a gente possa ouvir sua palavra, que é uma grande demonstração da compaixão dele por nós ouvirmos o Evangelho. Porque imagine, jovens, passar a vida inteira sem conhecer a verdade, sem conhecer o caminho de salvação, você ir para o túmulo sem saber que você tinha um Salvador, que você poderia estar com ele no céu, na eternidade, que você poderia ter tido uma vida transformada, e você não teve porque você não o conheceu. Então, é um grande sinal do amor e da misericórdia de Deus por você. Você está hoje aí podendo ouvir essa aula. Então, se ao menos a gente soubesse de quem é que a gente está falando aqui hoje, a respeito de quem a gente está aprendendo aqui hoje, realmente aí a gente ia parar para considerar com seriedade esses assuntos, né? A gente dá ouvidos a tantas coisas, né? A gente hoje, talvez mais no caso dos adolescentes, os maiores, hoje a gente fala muito sobre política, a escola fala muito de política, tecnologia e coisas assim. A gente dá tanto crédito para isso e realmente tem assuntos que a gente tem que realmente se inteirar, são importantes. Mas sobre Deus, sobre o destino eterno da nossa alma, a gente, né? A gente torce o nariz. Talvez eu dê mais importância para ouvir falar sobre as histórias de fantasia, de ficção, sobre esses personagens que não existem, sobre esses artistas que não sabem que eu existo e nem se importam com a minha vida, não é? E esse homem leproso, ele confiou no Senhor Jesus. E vocês viram que ele usou uma frase tão simples, né? Ele disse assim: se quiseres, podes tornar-me limpo. Né? Ele realmente creu que o Senhor Jesus tinha o poder para fazer aquilo que ninguém mais podia fazer, que era curá-lo. Será que nós também cremos que o Senhor Jesus tem esse poder? Será que a gente olha para nós mesmos e pensa assim: meu caso é perdido, não tem jeito, eu já fiz pecados ou já pensei em pecados terríveis, Deus nunca vai me perdoar por causa disso? Será que a gente deixa o nosso coração cheio de dúvidas, de receios? O leproso não teve dúvida, ele não teve receio. A única coisa que nós vimos aqui, que ele teve, foi ali sobre a sua própria indignidade. Porque nós vemos pela pergunta que ele faz ao Senhor Jesus. Ele não falou assim: Senhor, cura-me, né? Ele não chega assim direto. Ele vem e ele diz assim: se quiseres, bem podes limpar-me. Porque ele sabia que o estado dele era tão deplorável, era tão horrível, né? Que ele não duvidava que o Senhor Jesus poderia curá-lo, mas a sua situação era tão terrível que ele assim, ó Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me curar, mas eu estou nessa situação tão terrível que eu sei que o Senhor nem precisa me curar se o Senhor não quiser, mas se o Senhor quiser, me limpa. Então, nós deveríamos também nos sentir assim, né? Não no nosso... muitas pessoas falam: eu tenho direito, né? Ele deve me curar. Muita gente age dessa maneira, determinando a cura, falando: não, eu sei que já estou curado, eu peço e ele tem que me dar a cura. Não, é você perceber a sua indignidade, é você perceber o quanto seu pecado é vil e você chegar a Deus e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E aí foi nesse momento que ele ouviu aquela resposta tão maravilhosa do Senhor Jesus, tão simples. O Senhor Jesus, ele simplesmente chega assim e fala: quero ser limpo. Que coisa... Eu fico pensando nesse momento, jovens, e é algo assim que realmente remete ao momento que a gente passa ali, de quando a gente percebe os nossos pecados e a alegria de saber que o Senhor nos perdoou. Mas assim, eu penso naquele momento que aquele leproso ouviu da boca do Senhor Jesus: quero ser limpo. A gente vê todo o amor do Senhor Jesus, toda a ternura, compaixão, misericórdia que Deus, na história humana, de qualquer outra religião, de qualquer filosofia,
faria algo assim. E que Deus é esse de amor que as pessoas falam que é um Deus cruel, que é um Deus tirano, que faz uma coisa dessas? E de repente aquele homem que era intocável foi tocado pelo Senhor Jesus. Imagina o Senhor Jesus colocando a sua mão sobre aquele homem purulento, desfigurado, talvez com um odor terrível. O Senhor Jesus colocou a sua mão sobre ele, sem nojo nenhum, sem repulsa nenhuma, e o limpou, o purificou. Foi algo imediato. Foi aquele toque poderoso e imediato. Então, jovens, a gente encerra aqui essa lição, deixando essa grande reflexão para vocês, para que vocês considerem isso com seriedade. E uma coisa que eu quero deixar bem fixada aqui na mente de vocês é que esse é um exemplo de que o Senhor Jesus, Ele quer salvar. E Ele está disposto a salvar. E aí nós pensamos, mas como eu posso saber disso? É algo muito, né? Porque naquele momento ele estava diante do Senhor Jesus, é diferente, não? O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Nós temos já isso já consumado, já feito. A maior demonstração de amor de Deus por nós é o seu Filho morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então por que a gente ainda hesita? Por que a gente ainda fica deixando para lá? Será que ainda eu não vi a minha enfermidade? Será que ainda eu não vi a minha lepra no meu coração? Será que para mim ainda é um problema eu me prostrar e pedir, porque eu acho isso humilhante? Será que ainda eu fico ouvindo as insinuações de Satanás, dizendo que não é bem assim, que o Senhor talvez não tenha poder, ou que tudo isso não é verdade? Nós deveríamos esperar mais ainda? Vamos deixar passar mais anos de nossas vidas? Nós devemos ir a Cristo, jovens, realmente com esse desejo de perdão, de uma nova vida, de ter toda essa desfiguração que o pecado nos causa, ser totalmente desfeita, curada, limpa, renovada. E nós vemos aqui, né, esse próprio leproso que o Senhor Jesus pede para ele ir até os sacerdotes, porque era esse o costume da época, né? Era algo até assim legal, tinha que ser feito mesmo. A pessoa que ela era curada da lepra, ela ia até os sacerdotes para que os sacerdotes fizessem um exame físico mesmo e constatassem que ela não tinha mais lepra, e assim ela poderia voltar à sua vida normal. E foi isso que ele fez, e nós vimos que a alegria dele foi tanta que ele não conseguiu se segurar e ele saiu falando para todo mundo. Então, que isso vocês possam experimentar também, essa alegria, e que ao perceberem que vocês receberam essa cura, essa limpeza, vocês também estejam anunciando o Senhor Jesus e até mesmo já estando prontos a o servirem também, ao servirem com as suas vidas, com a juventude de vocês, com a idade de vocês. Vocês podem pensar, mas eu tenho pouca idade. Não, vocês já podem servir o Senhor ainda hoje, e como é bom servir o Senhor quanto mais jovem. Então que o Senhor os abençoe, que vocês pensem seriamente sobre isso e busquem a cura da lepra, talvez não da lepra física, mas da lepra do coração, que essa, todo mundo, todo ser humano que existe, já existiu, já nasce com ela. Nós precisamos ir até o Salvador para que nós sejamos limpos e curados. Então nós vamos agora entoar um hino, o hino número 47, que ele possa falar grandemente ao seu coração e que você possa ir ao Senhor. E se você já foi, que agora você possa, como esse leproso, anunciar a todos que você está curado. Que Deus os abençoe.